Mais uma vez, os deputados adiaram a votação das contas do governador Renato Casagrande. Na sessão de ontem, estavam 24 deputados, mas só 3 responderam à presença. A sessão foi derrubada em menos de 1 hora. Já é a terceira vez que os deputados tentam votar a prestação de contas do governador e esse assunto vem provocando muita polêmica lá na Assembleia. Uma próxima sessão foi marcada para segunda-feira e é o último dia para que os deputados decidam se aprovam ou não as contas do governador. Para falar sobre esse assunto, sobre essa discussão que acirrou alguns ânimos na Assembleia, nós recebemos aqui 2 deputados estaduais. Roberto Carlos, deputado estadual do PT, que marcou presença para fazer a votação, participar da votação. Paulo Roberto, deputado estadual do PMDB, que estava na Assembleia, mas não marcou a presença, ou seja, não queria a votação. Falei tudo certinho? Deputado Roberto Carlos, por que o senhor queria que se votasse logo isso? E o que o cidadão perde quando não se vota logo as contas do governador na data prevista ali para a sessão? Bom dia, Mário. Bom dia, Tatiana. Bom dia, telespectador. Bom dia, Paulo. Bom, eu avalio que as contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas, inclusive pelo Ministério Público de Contas, e ela está apta para ser votada. Respeito à tática da obstrução, ela é legítima, ela faz parte do parlamento, mas nós entendemos que como a votação das contas do governador, ela tem que encabeçar a pauta, ao derrubar o quórum para não apreciar as contas do governador, a gente fica com projetos importantes, sobretudo o abono dos servidores, sem ser votado. Então, a minha defesa, e registrei presença e vou continuar registrando, é que se vote as contas do governador, o deputado que avalia que ela tem que ser rejeitada, que vote a favor da rejeição, a favor do relatório da Comissão de Finanças. O deputado, que é o meu caso, que avalia que ela tem que ser aprovada, vote a favor, mas que se vote as contas do governador e não fique fazendo essa manobra protelatória que está acontecendo há 3 sessões na Assembleia Legislativa. Deputado Paulo Roberto, o senhor não registrou presença. Eu queria saber, não seria mais fácil simplesmente registrar a presença e dizer se aprova ou não as contas? Sim. Primeiramente, bom dia. Bom dia, Mário. Bom dia, Tati. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos que assistem. Bom dia, Espírito Santo. Ô, Mário, a primeira coisa que é importante dizer é o seguinte: a pressa e a precipitação não é uma boa conselheira na área da política. Você fez a pergunta, o Roberto, e agora para mim. O que a população está perdendo em não votar as contas do governador? A população está perdendo nada. Agora, a Assembleia está se debruçando em cima de um processo das contas de 2013, que é isso sim, é algo inédito. A Comissão de Finanças, da qual eu faço parte, estudou minuciosamente e ainda continua estudando para estar dando um amparo aos demais deputados no plenário da Assembleia Legislativa para que todos se sintam tranquilos e seguros de saber o que está votando. Lá na Comissão de Finanças foi um debate muito profundo, em cima do relatório do deputado Euclério Sampaio. Fez um relatório bastante substancioso, criterioso, né, que permitiu com que 5 deputados, inclusive eu, votasse pela rejeição das contas em função, isso que é importante, do descumprimento de 2 metas fiscais, né, no ano de 2013, que o governo do Estado descumpriu e que está provocando agora, no ano de 2014, uma situação difícil de fechamento de contas. Mas e a pergunta da Tati? O senhor fala em pressa, mas se o próprio Tribunal de Contas já avaliou, ainda que a Comissão de Finanças já tenha avaliado diferente da avaliação do Tribunal de Contas, o senhor disse que foi uma análise criteriosa, então se já foi analisado, por que não votar? Não, aí que tem essa situação. Nós fizemos um pedido de informações ao Tribunal de Contas acerca do qual o enquadramento que deveria ser feito, né? No caso do governador que descumpriu as metas fiscais, na questão da lei da responsabilidade fiscal e na lei de improbidade administrativa. O Tribunal de Contas respondeu para a Assembleia, para a Comissão de Finanças, dizendo que essa responsabilidade cabe à Assembleia Legislativa e ao Ministério Público e Poder Judiciário. Nós encaminhamos isso a um grupo de advogados que estão nos assessorando e isso deve estar sendo entregue um parecer ainda até amanhã para os deputados que estão interessados nessa informação, a fim de que a gente possa subsidiar, né, na discussão de segunda-feira e na votação, né, qual encaminhamento, no caso de rejeição das contas, para quem deve ser encaminhado, no caso a rejeição das contas, a fim de que se faça o encaminhamento, o Ministério Público, Tribunal de Contas da União,
Ministério Público Federal. Sim. Então, essa discussão é que está fazendo com que os deputados que não estão se sentindo ainda informados e seguros para fazer a votação, e isso eu quero dizer o seguinte, a sociedade não está perdendo nada porque a sessão de segunda-feira, Mário, é uma sessão ordinária. Nós não marcamos sessão segunda-feira. A sessão está no calendário desde o início do ano. Mas é a última, né, deputado? É a última. E a gente sabe que ainda há 45 matérias a serem votadas. Quer dizer, como o deputado Carlos Roberto estava dizendo, a decisão do governador, a decisão de aprovar ou não, encabeça. Então, quer dizer, não votando essa, acabaram outras matérias não sendo votadas. Então, a população não pode ficar prejudicada? A nossa obstrução, que é legítima, está dentro do regime interno, a obstrução era apenas para o item 1, contas do governador. Os deputados que fizeram obstrução para não votar as contas, até que se chegasse a essas informações complementares, era apenas no item 1. Nós continuaríamos votando os abonos, o deputado Roberto é testemunha disso, de que nós continuaríamos votando os outros 40 e tantos itens que constam da pauta da Assembleia Legislativa, seriam votados normalmente, na terça e na quarta, se houvesse parte dos deputados, no caso governistas, que querem votar sem aguardar essas novas informações, a gente já teria votado os abonos, já teria encaminhado. Agora, a tática de obstrução deles é legítima também, porque está no regimento interno. Agora, preciso deixar claro o seguinte, não fomos nós que obstruímos a votação dos abonos e dos demais projetos que estão na pauta. Sim, pelo nosso grupo já teria sido votado. Vou ouvir o deputado Roberto Carlos. O senhor vê alguma pressa ou alguma atitude assodada dos deputados que querem votar logo as contas? O senhor acha que os deputados já têm informação suficiente? Há motivação política por trás disso tudo? Há motivação política. Qual a motivação? A casa é política, então há motivação política. Eu não sei qual é a motivação que o deputado Paulo Roberto tem em tentar liderar a protelação da apreciação das contas do governador. Ele que tem que responder. No meu caso específico, eu acho que os deputados já têm elementos suficientes para votar as contas do governador. Não existe isso de que vai aguardar um parecer de advogado independente, isso não existe. As contas foram apreciadas pelos técnicos do Tribunal de Contas, foi avaliada pelo Ministério Público de Contas, foi aprovada por unanimidade no pleno do Tribunal de Contas e está na casa, né? A Comissão de Finanças já se manifestou em relação às contas e já está encabeçando a pauta na Assembleia Legislativa 3 sessões. Nós temos que votar essas contas. O deputado Paulo Roberto, que é um deputado criterioso, estudioso, ele tem que ir lá para a tribuna defender por que tem que ser rejeitadas as contas. É evidente que vai ter outros deputados que vão defender por que as contas têm que ser aprovadas, mas essas contas têm que ser aprovadas agora. Nós não podemos levar isso para sessões extraordinárias. Termina segunda-feira as sessões ordinárias. Então, e outra coisa que é importante relatar, eu tenho divergência do Paulo Roberto quando ele fala que eles não participaram da manobra de obstrução em relação aos abonos. Não participaram, sim. A sessão, como foi relatado aqui no início, foram 24 deputados presentes. Quando foi pedida a verificação de quórum, só 3 deputados registraram a presença. Deputado Luiz Durão, deputado Cláudio Vereza e o deputado Roberto Carlos. Portanto, vocês também participaram, Paulo, da obstrução para que não fosse votado o abono dos servidores dos poderes, inclusive da Assembleia Legislativa. Deputado Paulo, o presidente da Assembleia deu a entender que há interferência do governador eleito, para que não vote essas contas. Você tem a frase exatamente que ele disse ao jornal A Gazeta? O governador eleito, Casagrande, ele disse que se trata de uma manobra do futuro governo. Inclusive, o presidente da Assembleia Legislativa, Teodorico Ferraz, ele, vou abrir aspas aqui, ele disse: não vejo como troco, mas gentileza política fora de hora, se referindo aí às críticas que Casagrande fez à esposa de Paulo Artung, a dona Cristina, durante as eleições. O senhor disse, Roberto Carlos, que se trata de uma manobra política. Agora eu vou pedir ao deputado Paulo, por favor, o futuro governador realmente fez um pedido a vocês? De forma nenhuma. Eu acho que as contas são de 2013. 2013, não tem nada a ver, absolutamente nada a ver. O governador em nenhum momento tocou esse assunto comigo ou trocou com qualquer deputado. Essa discussão é uma discussão técnica dentro da Assembleia. O ineditismo que se critica na Assembleia é de que nunca na Assembleia se fez uma discussão tão profunda acerca das contas de um governador e que isso agora não vale só para 2013. Então, para o senhor não é uma questão política. Vale para 2014, 2015, 2016, 2017, daqui em diante. A Assembleia tem que cumprir o papel dela. O Tribunal de Contas, Romário, é um órgão auxiliar da Assembleia Legislativa. É um órgão auxiliar. Ele deu um parecer, se você pega o parecer do Tribunal de Contas, está lá.
2 itens e que os técnicos falam lá. Não houve cumprimento por parte do governador da meta de resultado primário. Estava previsto superávit, déficit de 317 milhões. Mas mesmo assim, a recomendação do tribunal, que é um órgão técnico, que tem técnicos que avaliam, não é para a aprovação, mesmo com essas ressalvas? Não é para aprovar as contas? A Assembleia, talvez agora, daqui para frente, o próprio Tribunal de Contas vai se ater a esse item que eu acho que é fundamental, porque, Mário, é importante a sociedade capixaba ter noção do seguinte, o governo do Estado, o governador atual, 2011, 2012, o governo vinha cumprindo o ajuste fiscal, que estava tudo na normalidade de quê? De ter poupança, de ter recurso próprio para bancar a despesa primária, as despesas correntes, para bancar o serviço da dívida e ainda para fazer investimento com recurso próprio. Hoje o governo não tem esse dinheiro mais. Ele tem que fazer operação de crédito, contratar esse dinheiro para poder fazer o quê? Para poder fazer os investimentos. Isso que aconteceu em 2013, esse desequilíbrio nas contas públicas está afetando 2014 e já está afetando para 2015. Permita-me só fazer aqui uma observação, que o atual governo diz que não é isso, que há equilíbrio nas contas e o governo tem dinheiro para fazer investimentos. Informações do atual governo. E como o senhor mesmo disse, nunca foi feito, o senhor que disse, uma avaliação tão criteriosa assim das contas. O costume que se tinha, o Roberto está aqui, ele sabe disso, o costume que tinha, chegava aprovado no Tribunal de Contas, ninguém debruçava para fazer um estudo mais profundo, até se tivesse algum ponto negativo. E aí, a gente não pode esquecer que o debate está nacional. Sim. Olha o que a presidente Dilma sofreu agora. Há 15 dias atrás, o Geraldo Alckmin, em São Paulo, encaminhou uma revisão da LDO para quê? Para permitir um debate de você adequar as metas fiscais para você não comprometer o ano seguinte. Os senhores acham que volta segunda-feira? Nós vamos trabalhar para votar. Eu queria fazer uma ressalva. Primeiro, concordo com o deputado Paulo Roberto em relação ao Tribunal de Contas. É um parecer prévio, quem tem autonomia e independência para votar é a Assembleia Legislativa. Segundo ponto, eu tive a oportunidade de conversar com o governador Paulo Artung, governador eleito, pós-eleição, e em momento algum ele me pediu para votar ou não votar as contas do atual governo. Então, quero também deixar esse testemunho. E também não atendi nenhum tipo de telefonema daqueles que estavam me pedindo para votar favorável. Eu falei e reitero, o meu voto é um voto consciente, é um voto tranquilo, sem pressão de ninguém. Só acho que nós estamos, mais uma vez, caminhando uma marcha de insensatez. A eleição passou, Paulo. A eleição acabou. O Paulo Artung ganhou as eleições no primeiro turno. O que nós temos que fazer agora? Nós temos que votar, sim ou não, essas contas e concluir o nosso trabalho com dignidade, porque essa legislatura, ela tem muito a comemorar. Mas se nós protelarmos isso e jogar isso para a próxima legislatura, nós vamos estar concluindo mal, na minha opinião, o trabalho nessa legislatura. Perfeito. A gente vai encerrando aqui essa conversa. Agradeço aos dois pela presença. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. A gente vai mostrar agora aqui na Câmara de Baixo Guandu, os servidores da Câmara vão receber um abono de R$4.000. Aqui no Espírito Santo, os servidores do Estado ainda se espera aí para saber se vai ter abono em torno de R$500 ou não. Por que paga abono? Porque o trabalhador da iniciativa privada pode pensar, olha, eu trabalho na iniciativa privada, não tenho abono de fim de ano. E o servidor público tem abono. Por que se paga isso? Os senhores são contra ou a favor? Eu sou favorável. O abono virou quase que uma tradição no setor público. Eu sou contra esse tipo de valor de abono. Por quê? Porque o dinheiro da Câmara de Baixo Guandu, ela não é da Câmara de Baixo Guandu. O dinheiro é do orçamento da Prefeitura, que desloca para a Câmara, portanto, é dinheiro do orçamento. Quando você fala, eu tenho caixa para pagar. Nós temos caixa para pagar na Assembleia Legislativa. Mas se eu coloco um abono de R$2.000, R$3.000, e o cidadão da iniciativa privada, e o cidadão do Executivo, o servidor do Executivo, o Executivo tem condições de receber esse tipo de abono? Então, eu acho que o abono ele tem que ser conversado e alinhado contra os poderes e os órgãos para que não exista nenhum tipo de incorreção, como aconteceu essa lá em Baixo Guandu. Mas você tem que pagar abono porque já é uma tradição? Eu acho que uma tradição, quando eu falo isso, você citou a iniciativa privada. Eu trabalhei na iniciativa privada, por exemplo, quando eu trabalhei na iniciativa privada, eu tinha o 14º salário, coisa que não se tem no setor público. Então, é uma forma de se compensar o profissional, o servidor servidor público, que às vezes tem mecanismo na iniciativa privada que não se tem no setor público. Deputado Paulo Roberto, é a favor de abono no serviço público? Sim, precisa de ter parâmetros, né? Quando a gente vê essa questão dos R$4.000, esse recurso poderia ser devolvido, né? O presidente da Câmara Municipal devolver os recursos para o município e o município investir, né, nos setores públicos do município.
né? Então, aqui no estado está variando de R$ 500 para os servidores públicos estaduais e do Executivo, e no caso da Assembleia e os demais poderes, na faixa R$ 700, os projetos que estão tramitando lá na Assembleia. Isso acabou, como diz o Roberto Carlos, acabou virando uma tradição de se conceder esse abono no final, quando se há uma sobra no orçamento desses poderes. O senhor mesmo não concorda com o equilíbrio das contas que Casagrande disse que há no governo dele, né? E aí, como é que fica? O senhor acha que esses R$ 500 não vai atrapalhar, não vai interferir? É só para vocês perceberem isso que eu queria, na hora que o Mário fez a abordagem, dizer o seguinte: a questão se o governo tivesse com as contas tão equilibradas, Mário, não daria 500, daria 700. Porque não estão conseguindo fechar as contas do ano de 2014. Mas não estão conseguindo, é o momento de dar bônus, seja ele qual for? Sei, mas virou a tradição, virou pressão. Né? E outra coisa que é importante, o próprio Tesouro Nacional, Mário, com um resultado bimestral de setembro e outubro, que o governo ainda não publicou, né? Que o governo ainda não informou, já publicou e o Tesouro já analisou, o governo já ultrapassou o limite de gasto com o pessoal, no limite de alerta, 44,1. Então, a gente está falando isso, Mário, tem que ter o maior cuidado. Nós já tivemos aqui no programa, aqui, em outubro, por conta daquela questão da obstrução que a gente fazia dos projetos casca de banana. Né? Nós já votamos mais de 50 projetos de lá para cá, fruto de quê? De um entendimento. E o que eu quero dizer, hoje, inclusive, nós vamos ter uma reunião com o líder do governo, o deputado Vandinho Leite, que nós estamos buscando entendimento da pauta de segunda-feira, né? E quero aproveitar, Mário, para tranquilizar os servidores, que eu não tenho dúvidas que segunda-feira a Assembleia Legislativa, Tati, mesmo que precise avançar em alguma sessão extraordinária, né? Mas que segunda-feira... Vai votar? Vai votar. As contas do governo também? As contas do governador, estou falando que eu vou fazer uma reunião com o líder do governo para tentar chegar no entendimento, e se for possível, as contas do governador vai à votação na segunda-feira e o restante da pauta, com certeza, os deputados, todos eles, estão sabendo que segunda-feira vai ser um dia, de repente, que pode se estender além do horário normal de trabalho lá da sessão, que é 6 horas da tarde, mas a ideia é de que a gente possa construir esse entendimento e ao final de segunda-feira a gente possa ter votado todos os projetos. Eu não tenho dúvida, quero tranquilizar todos os servidores, Mário. Deputado Paulo Roberto, do PMDB, não participou da votação, foi favorável então ao adiamento dessa decisão, se aprova ou não as contas do governador Casagrande. Apresentou aqui os argumentos dele, falou também sobre a questão do abono para o servidor público. É favorável dentro de algumas medidas. Deputado Roberto Carlos, do PT, pensa diferente. Já deviam ter votado logo essa aprovação ou não das contas do governador Renato Casagrande. E também é favorável ao abono dentro de algumas proporções. Muito agradecido aos dois pela presença no Bom Dia. Claro que a gente vai continuar acompanhando, porque isso interessa ao cidadão aqui do Espírito Santo.